Olá, querido, eu quero te saudar com a paz do Senhor. Você é muito bem-vindo aqui em nosso canal de ensinos da Palavra de Deus. E nós estamos com a mentoria de EBD. Eu quero, agora, nesse momento, compartilhar com você a lição de número 5 e que traz o tema O Casamento é para Sempre. A revista é essa, da CPAD. Esse é o trimestre tratando sobre os valores do Reino de Deus. E não poderíamos deixar de fora o conteúdo do casamento. Já começa a perguntar como é que está o seu casamento, se você que está assistindo essa aula agora é casado. Como é que anda o seu casamento? Bom, nós queremos inicialmente pedir para você também se inscrever, caso não seja inscrito em nosso canal, e dar o seu joinha, fazer algum comentário se você queira participar, fazer alguma pergunta, eu estou aqui para responder, tá? Que Deus abençoe sua vida, professor de escola dominical, e que a bênção de Deus esteja com você quando for transmitir o conteúdo que vamos passar aqui para você em sala de aula. E é fundamental que você esteja muito bem na sua intimidade com Deus e seguro de que a sua lealdade está patente diante de Deus com respeito ao seu cônjuge. Se for uma professora, esperamos que você esteja leal ao seu esposo. Se for um professor, esperamos que você esteja leal à sua esposa. Tá? Tá aqui, ó. O casamento é para sempre. Você pode acompanhar perfeitamente aqui. Casamento é para sempre. Dito isso, nós vamos dividir a lição praticamente em 3 pontos, como é o natural dela. Tá bom? O primeiro ponto vai falar sobre a condenação do adultério. Isso é um caso seríssimo e que a Bíblia ela é taxativa, radical até, na condenação desse ato. O outro ponto fala o que rege o coração, regerá o corpo. Isso é muito interessante. E o terceiro ponto é a indissolubilidade do casamento. Vamos lá? Primeiro, você percebeu aqui na arte está as duas alianças, não é? Que é o símbolo do casamento. Aqui está a aliança, a gente coloca ela e acostuma-se que só percebe, o organismo ele não rejeita mais como corpo estranho, faz parte do corpo. E isso é um testemunho vivo, público, que somos casados. Só que não basta ser apenas aqui, tem que ser aqui também, no coração. O tema é o casamento é para sempre. A gente vai entender como é esse para sempre, porque hoje em dia a realidade social está drástica. E esse entendimento ele já é reprovado pela sociedade que vive distante de Deus. E eu trouxe uma trilha aqui do filme Prova de Fogo, que vai deixar bem mais agradável, palatável, o que eu vou te dizer aqui. O texto áureo diz assim: assim não são mais 2, mas uma só carne. Uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Palavras do Senhor Jesus Cristo em Mateus 19:6. A verdade prática diz assim: a vontade de Deus para o casamento é que ele seja vitalício. Na continuidade do Sermão do Monte, Jesus condena o adultério. O termo vitalício todo mundo entende que é algo que dura a vida inteira. E eu desenvolvi uma frase há um tempo atrás, eu quero compartilhá-la com você. A frase diz assim: a gente nasce solteiro para ter tempo de escolher, porque depois que casar é até morrer. Quer dizer, depois que você casa, você casou para viver até morrer. Isto é, não tem a ideia do texto, a ideia da frase, ela fecha, ela cancela qualquer ideia de ruptura pós-casamento. E você deve levar essa frase em consideração. Você nasce solteiro para ter tempo de escolher. E se você já é casado e eventualmente fez uma escolha assim um tanto quanto equivocada, ore a Deus
para Deus dirigir teus passos. Não há problema que Deus não resolva. Fica essa frase para você, tá bom? Olha, ouviste que foi dito aos antigos, a leitura bíblica em classe: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar, que observar, que mirar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, que lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério também. E aí eu quero trazer aqui o significado da palavra divórcio, que vem do idioma latim e vai significar do termo latim que vem de divortium, derivado de divertere, e que significa separar, né? A ideia de divergente, de divergir, traz essa ideia. Observe comigo algo bem interessante sobre isso aqui. A ideia do divórcio é romper. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Isso é um entendimento divino. Então, de ambos os lados, precisa-se ter um cuidado absoluto para não haver a ruptura. É exatamente isso que esse objeto aqui ele vai representar. Algo que não tem brecha, algo que não tem ruptura, algo que é pleno, é duradouro, sabe? Ele continua e continua e continua e não tem ponto de saída. Entende? O casamento é nesses termos. Alguém pode achar isso uma escravidão, alguém pode achar isso uma masmorra e por aí vai. Entretanto, o casamento não foi pensado para se viver entre duas pessoas que não se amam, mas entre duas pessoas que se amam e têm sentimentos sinceros e leais um pelo outro. Ademais, você deve entender que amor não é uma mágica que a gente recebe, uma graça de alguma fada. Não, o amor é desenvolvido ao longo do tempo com a convivência entre perdão, entre sacrifício de um pelo outro, relevando os defeitos, relevando as falhas, relevando as dificuldades e vivendo um para o outro. E aí o amor brota e fica duradouro e vitalício. Bem, explicada a questão do termo divórcio, que é apartar, né? Divertere, que é separar. Fala-se da ruptura do casamento civil, né? Partou, separou. Mas há algo inédito que eu queria trazer para você aqui sobre o divórcio. No Brasil, segundo o site Agência Brasil, foi registrado em 2021, observe isso aqui, 80 mil divórcios. Precisamente 80.573 divórcios só no ano 2021. 80.573 divórcios só no ano 2021. Percebe a loucura que está? Isso é inédito, isso é o maior índice de divórcio no país, desde que se começou a contabilizar os divórcios. 2021 está sendo o ano campeão dessa tragédia de divórcios. Vamos ver qual é a ideia do autor do casamento. Primeiro ponto, olha, a palavra-chave da lição é casamento, a tônica é casamento, e o versículo que consubstancia esta aula é não adulterarás. Este é o versículo que embasa toda esta lição, certo?
é o 7º mandamento, e a intenção de Jesus é colocar o casamento no seu devido lugar, como foi designado pelo próprio Deus. Na continuidade do ensino, Jesus expressa que tudo começa no coração. Aliás, eu pergunto como é que está o seu coração nesses termos. Assim cai por terra as teorias quanto ao divórcio, as evasivas criadas por aqueles que pensam em se separar do seu cônjuge, visto que os que realmente são dominados pelos valores ensinados por Cristo procuram em tudo a preservação da pureza da vida conjugal. Hebreus 13:4 diz que o leito não pode ter mácula, e a ideia de mácula no leito do cristão, no leito do servo de Deus, é estar no leito pensando ou desejando outra pessoa. Não pode haver isso, não pode haver isso. E outro mais, em Mateus 5:27-32, Jesus esclarece que não há espaço para uma moral dupla, para uma dupla moralidade, que é como deseja uma sociedade degenerada. Então vejamos, a condenação do adultério. No grego, termos como moixeo, cometer adultério, ser um adúltero, ter relação ilícita com uma mulher de outrem, e o adultério aí pode ser cometido por uma pessoa casada com outra pessoa casada, mas pode ser cometido por uma pessoa casada como pessoa solteira, enfim, qualquer relação com quem quer que seja fora do seu cônjuge é adultério, classificadamente adultério. E no sentido da mulher ou do homem, ele não pode permitir-se, ele não pode se permitir ao adultério e nem pode se permitir a devassidão. Eu explico. Por exemplo, suponhamos que uma pessoa tomou a iniciativa de adulterar e ele faz um eventual convite e acaba aqui completando o ato. Por outro lado, há o outro lado em que a pessoa ele pode não tomar a iniciativa, mas ele fica como ele fica no cenário de provocação, ele facilita alguma coisa, ele fica como talvez você já foi pescador e já pescou com um anzol, com isca de anzol, e você tem um momento que você consegue ver o peixe e você coloca a isca e o peixe vai, você puxa e o peixe acompanha, fica aquela coisa, né? Então tem gente que ele não tem a coragem devida no momento inicialmente para cometer o ato de adultério, mas ele fica facilitando alguma coisa, e isso tudo já está incluído dentro do processo de adultério, na opinião do Senhor Jesus. Outro mais, a idolatria no Antigo Testamento era chamado de adultério espiritual. Por quê? Porque o servo de Deus, o homem e a mulher que servia a Deus, era considerado como propriedade de Deus. A partir do momento em que ele ou ela migrava para o culto de uma outra divindade, ele estava cometendo adultério espiritual, porque ela estava rompendo a fidelidade dela ou dele com Deus e se misturando com um ídolo, entende? E esse é o termo, que é adulterar por sua vez. Adulterar é usar um elemento puro, tá? Puro, autenticamente puro, e adicionar nesse elemento algo que não é próprio dele. E aí você vai ter um problema. Então, quando o homem e a mulher e o homem casam-se, já diz o texto que não são mais dois, mas são uma só carne. Feito isso, os dois eles são indissolúveis e são originalmente um para o outro. A partir do momento que entra uma terceira pessoa nesta carne, adulterou o conteúdo original da carne, porque a Bíblia diz que quem se une em sexo com outra pessoa, ele liga a carne com a pessoa. Então, nesse termo, cometeu um adultério, porque veio um elemento estranho, um elemento externo, e misturou-se naquela aliança de casamento que foi iniciada há um tempo atrás. Então, adulterar é corromper a originalidade
comprometer a substância original. Então, o casamento original, ele é fundamentalmente entre duas pessoas somente. Esse é o plano do Criador. Somente entre duas pessoas. E duas pessoas muito bem distintas pelo sexo, macho e fêmea. Fêmea e macho. Nada mais que isso, nada menos que isso, nenhuma quantidade a mais do que essa. Esse é o padrão do Criador. Jamais se deve pensar que as ordens divinas em relação ao adultério fossem pesadas demais. Na verdade, por meio dessas prescrições da lei, o que se colimava era preservar o casamento, a fidelidade conjugal, a família. O mandamento "não adulterarás" trata-se de um dique que preserva a fidelidade conjugal e a família, a célula máter da sociedade. Se não houvesse casamento, se não houvesse a união entre um homem e uma mulher, e legalmente organizado para esse fim, não haveria sociedade, porque só há procriação, só há descendência a partir desta união. Então, a partir do primeiro casal, Adão e Eva, houve os primeiros filhos, e esses filhos eles também procriaram, e depois esses outros filhos procriaram, e o mundo é o que é hoje, com os bilhões de seres humanos que existem nele. Então, o casamento é a célula máter da sociedade. A família o casamento possibilita a família, que a família é a célula máter do casamento. Tá? Então, o casamento, a união entre um homem e uma mulher, possibilita a existência da família. E a família é um circuito de parentes consanguíneos que, a partir dali, vão viver para outras pessoas até casarem-se e gerarem novos filhos, e assim o mundo segue avante. Tá? Então, a ideia do não adulterar é preservar a família. É como se eu tivesse... a família, ela não suporta uma traição, assim como um corpo não suporta um câncer, né? Um câncer que não tem jeito. Uma família, ela não resiste a uma traição, assim como um corpo humano não suporta uma queda a 100 metros de altura, assim como um pulmão não suporta um afogamento. Então, percebe-se que um adultério, uma traição, ela é altamente, drasticamente desastrosa, maléfica, destrutiva, satânica, e que põe fim ao plano de Deus para a sociedade, que é viver um para o outro em fidelidade e harmonia. Eu espero que você esteja entendendo e pense nisso com cuidado para transmitir essa informação para a sua classe nesses termos, com esta convicção. Seja um autêntico porta-voz desse conteúdo. Não meça as palavras para a sua turma no sentido de ficar caçando jeito para não ofender. Fale o que a Bíblia ensina sobre esse assunto sem arrodeios. Você tem que ser taxativo em dizer: adultério é pecado e Deus nunca vai aprovar. Item 2 do primeiro ponto: a posição de Jesus quanto ao adultério. Para Jesus, a gênese ou o começo do adultério está no coração. No coração. Começando com um olhar cobiçoso e pensamentos impuros que levam à prática sexual ilícita. Primeiro você olha, e o olhar foi maldoso, foi capcioso, foi um olhar que deu tempo suficiente para o seu coração gerar algum desejo e a sua mente começar a pensar além da caixa e começar a comprometer a integridade moral sua. Visto que você é um membro do reino de Deus, visto que você é um súdito do reino de Deus, a base moral do reino de Deus, no que diz respeito ao casamento, é: não permita que isso aconteça com você. Martinho Lutero é dono de uma frase que diz assim: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho na minha cabeça.
Com isso ele queria dizer, eu não posso impedir que os pensamentos cheguem aqui, mas eu posso impedir que eles fiquem aqui na minha mente. Então, administre o seu olhar, porque é isso que Cristo quis dizer quando falou, se teu olho te faz pecar, arranca-o. Ora, um cego, um deficiente visual, ele pode ser imoral, ele pode ser pecador, depravado. Então não é a ausência dos olhos que fará uma pessoa não pecar. Não é, por exemplo, a ausência de um braço que não fará uma pessoa pecar. O que vai proibir, coibir uma pessoa de pecar são as bases de um caráter firmadas na palavra de Deus e na presença de Deus. Quando Cristo disse, arranca o olho, ele estava dizendo, tenha uma postura decisiva, incisiva com você mesmo, para que isto não aconteça com você. Deu para entender? Ele não está incentivando a automutilação, ele está incentivando a disciplina moral. Há uma postura ética em que você tem com você próprio e diz, eu não posso, e eu não quero, e eu não vou. Bom, vamos lá. Entendendo que começa com o coração, você deve administrar esse órgão. O posicionamento do mestre vai além de tudo o que no Antigo Testamento era permitido ao homem. Lá era permitido divorciar-se lá era permitido divorciar-se da sua mulher. Deuteronômio 24, primeiro. Cristo vai ao cerne da questão, vai no centro da questão e fala de um coração profano e contaminado, capaz de olhar cobiçosamente para uma mulher e, sem motivo, conceder carta de divórcio à esposa. Isto é, o homem estava andando pela rua e ele olhava uma mulher com características e qualidades melhores do que a que ele tem em casa e ele faria uma ideia, disse, eu vou já dar carta de divórcio para aquela lá de casa, cair fora e eu coloco essa daqui dentro de casa. E isso estava causando um desgaste absurdo na convivência social, porque nesse caso a discriminação com o sexo feminino estava no mais alto nível, enquanto que Deus pensou inicialmente quando fez o casamento é que quando os dois se juntassem em uma única carne, isso nunca poderia acontecer. A ruptura por um motivo de desejos pecaminosos no coração e trocar de esposa como se troca de roupa, trocar de marido como se troca de roupa. Isso não é o padrão de Deus, isso é invenção diabólica e qualquer ser humano é passivo dessas artimanhas. Tudo depende de como você está diante de Deus. O adultério deve ser evitado a todo custo, pois suas consequências são devastadoras. Além de ser pecado, fere a santidade de Deus. Pense nisso. No seu sermão, Jesus evidencia a importância de homens e mulheres absterem-se de pensamentos impuros, tanto fora como dentro do casamento, pois é dessa forma que se consegue manter a pureza em 3 níveis, no nível sexual, no nível moral e no nível social. Precisamos ter a consciência de que perante Deus, como bem expressou Cristo, uma intenção errada é tão pecaminosa quanto um ato errado. Por isso, devemos sempre buscar pensamentos puros e bons. O texto, Paulo disse aos Filipenses, se vocês são de cima, se vocês nasceram de novo, se vocês são de Cristo, se vocês têm Deus em vocês aí, pensem nas coisas que são de cima. Querido, administre os seus pensamentos. Lembra da frase do Martinho Lutero, você não pode impedir que os pensamentos cheguem, mas você pode impedir que eles fiquem. Administre, os dardos são inúmeros todos os dias, mas você tem a mente de Cristo, você tem a força do Espírito e você precisa ter uma rigidez moral a ponto de combater todos esses princípios. E eu digo uma frase que aprendi com um amigo meu, ele disse assim, enquanto eu for fiel a Deus, eu serei fiel à minha esposa, ou no caso da esposa, ela será fiel ao marido, enquanto for fiel a Deus. Deixando de ser fiel a Deus, aí pode-se esperar o restante das infidelidades que pós isso vão chegar. Porque quando você rompe com Deus, você rompeu com a fonte primaz da moralidade sadia. Então, administre os seus pensamentos.
E dito isso, a gente conclui o primeiro ponto. Mas eu quero concluir, na verdade, dizendo o seguinte: se o seu pensamento não for administrado e Satanás conseguir colocar a mão nele, você provavelmente será uma das piores pessoas que o mundo já tenha visto. Por quê? Porque na mente de um ser humano cria-se enormes e horríveis pensamentos, dos mais depravados possíveis, e a sociedade inteira sofre com isso. Você entendeu? Deus é ofendido com um pensamento ruim. A sua esposa ou o seu marido sofre com um pensamento ruim, porque você já começa a pensar, maquinar, aí vai consubstanciando isso aos poucos a ponto de colocar em prática. E uma vez posto em prática, tua família ela é destruída, teus filhos pagam o preço, a igreja paga o preço por isso, e enfim, é só decadência. É como um efeito dominó, você caiu e você derruba muita gente junto com você. E lembre-se que antes de qualquer coisa acontecer, o Espírito Santo avisa para que não seja praticado. Vamos lá para o segundo ponto, senão vai ficar longo demais. O que rege o coração regerá o corpo. Eu estou me lembrando de algo interessante. A maioria de vocês, no mundo civilizado hoje, não sabe o que é poço de água, puxar água em gangorra. Mas, sabe, a ilustração vai servir com respeito à água de torneira. A água que está, por exemplo, eu pego, abro a torneira e encho um copo, uma vasilha, uma jarra com água. A água que tem aqui fora é a mesma, ou é da mesma água que tem nos encanamentos, que vem do poço, que vem da caixa d'água. Então é a mesma, só veio para fora. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: é que os pensamentos que você nutre por dentro, eles vão vir para fora, eles vão sair, eles vão migrar. Uma hora eles saem. Você vai nutrindo, vai pensando, vai alimentando, vai deixando eles criar raiz, vai deixando eles crescer, e é como uma semente que foi plantada debaixo de uma pedra, e aí ela nasce e ela vai caçando brecha para sair, vai caçando espaço, quando a fé achou uma brechinha, passou, saiu. Então os pensamentos impuros, os pensamentos malévolos, eles são assim. Você vai achando que está só em sua cabeça, mas com o tempo vai ficando tão forte que você não se domina mais. E aí o que está dentro vem para fora. E o que rege o coração passará a reger o corpo. A Bíblia já diz: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se seu coração é cheio de prostituição, naturalmente você vai começar a falar sobre isso. E por fim vai praticar estas ações. Então, lembrando que o homem é o que pensa. O homem é o que pensa. Se você mudar o pensamento, você muda os passos. Se você mudar a mente, você muda o seu jeito de ser. Lembra disso. Se você alterar aqui alguma coisa na sua mente, você altera o jeito de andar. Você altera o jeito de viver. Você altera o jeito de proceder. Então você entende agora que a sua mente, o seu cérebro, é uma terra disputada pelo reino espiritual. O inimigo quer se apoderar dela porque sabe que, estando nela, ele vai fazer do seu corpo o que ele bem entender. Ademais, ou por outro lado, se o Espírito Santo do Senhor estiver na tua mente, então ele vai usar o seu corpo para fazer ações de justiça, ações que beneficiará a sociedade onde você vive. E é você que escolhe quem você quer dominando a sua mente. Beleza? Terceiro item. O caminho para que o cristão possa dominar bem o corpo é viver na dependência do Espírito Santo. Jesus fez uso de figuras de linguagem e de modo hiperbólico para demonstrar como se deve fazer para vencer os instintos sexuais. Ao sugerir que o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira e joga fora, Cristo não tinha a intenção de incitar alguém a praticar os cortes dos órgãos. O uso aqui é totalmente metafórico, dando ênfase de como o cristão pode crucificar a carne com suas paixões e sujeitar o seu corpo ao espírito
para que este corpo não seja um instrumento do pecado. Isso é interessante você pensar e avaliar direitinho para passar para a classe. O que Cristo quer dizer quando falou para arrancar e jogar fora? Ele quer dizer para que você se sacrifique ao ponto de acabar, de reduzir esses desejos, de retrair esses desejos imorais, destrutivos. Não é reprimir o desejo sexual. O desejo sexual é biológico, é sadio. O que é indicado no texto para reprimir e coibir de vez radicalmente é o desejo sexual com outra pessoa que não lhe diz respeito, que não é da sua conta, que não é da sua alçada. E se você for solteiro, espere o tempo de você encontrar a pessoa certa para a sua vida, e aí sim você pode colocar o desejo sexual em prática. Antes disso e fora disso, não pode, é proibido pelo autor e criador de todas as coisas, o Senhor nosso Deus. Entendido isso, você vai ter uma visão melhor sobre o mundo social e, sobretudo, sobre os seus pensamentos. Pense nisso. E vamos agora para o terceiro ponto, que é uma referência sobre a indissolubilidade. Indissolubilidade, esse termo esquisito na linguagem popular, é aquilo que não pode ser desfeito, aquilo que não pode ser desfeito. Por exemplo, você já deve ter tomado Sonrisal. Quando você coloca Sonrisal numa água, ele em alguns segundos, no máximo um minuto, ele está diluído, ele se dissolveu, e aí fica apenas uma água com alguns resquícios. O casamento não. O casamento não é Sonrisal, que pode ser desfeito e desmanchado quando bem penso e quero. O casamento é como uma pedra. Você coloca ela numa água e lá ela permanece inteira. O casamento é indissolúvel. O casamento é indissolúvel. Então, você que é solteiro, pensa bem, analisa com cuidado, ora ao Senhor e emparelha direitinho a sua vida com quem você quer dividir a sua vida, porque isso deve ser para sempre. Vejamos, o casamento na perspectiva bíblica. A Bíblia é o livro que protege o casamento. Se você quiser saber como proceder, a Bíblia é o manual do casamento, tá? Sabemos que o casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. O casamento é a mais fundamental de todas as instituições sociais. A gente sabe que o sistema educacional mundial, global, está aparelhado hoje para desmistificar, para descredibilizar a Bíblia Sagrada e, portanto, destruindo casamento e família e por aí vai. Bom, mas você que quer servir a Deus e quer ser integrante do reino de Deus e quer ter os valores do reino de Deus, você precisa estar subordinado às palavras de Deus registradas na Bíblia Sagrada no tocante ao casamento, e especialmente nessa lição que estamos tratando, tá? Na perspectiva divina, o casamento deve ser uma união permanente em que o homem e uma mulher entram em uma aliança, em um acordo que não pode voltar atrás, que não pode haver desistência de um lado. A aliança traz essa ideia de uma palavra dada e uma palavra cumprida, e só há uma pessoa para desmanchar essa palavra, é a dona morte, somente ela. Depois dela e antes dela, ninguém mais. Nenhum homem separe aquilo que Deus juntou. O termo Deus juntou quer dizer, Deus criou o casamento, possibilitou o casamento, e aí quando você decidir entrar nesse casamento, entre sabendo que não pode separar. Mas aí vai entrar, por exemplo, algumas pessoas que podem apontar a triste realidade de agressões, a triste realidade de ameaças de morte e tal. Eu quero dizer uma coisa para você: o plano de Deus para o casamento não envolve nada disso. Não envolve nada disso. Então eu estou me consubstanciando aqui no plano original de Deus,
e tentando explicar para você que você deve casar-se dentro do plano de Deus, com uma pessoa que serve e que teme a Deus. Fora disso, ou se você não teve essa sorte de casar-se com uma pessoa dentro do plano de Deus, Deus tem uma saída para a sua vida. Você pode orar a Deus e Ele vai proceder em te orientar. Lembrando bem que para assuntos religiosos, para demandas da salvação, da vida espiritual, a Constituição é a Bíblia Sagrada. Ela diz como deve ser e como não deve ser. Quando o marido ou a esposa sai do âmbito da circunferência dos domínios da palavra de Deus e faz ações que não é permitido pela palavra de Deus, a Constituição do Brasil está aí para resolver tudo como lhe convém. Beleza? Vamos lá, sobre não querendo jamais que os votos do casamento fossem quebrados, Deus deu esta ordem: não adulterarás. E o Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, lá na frente disse, e tem mais, o adultério não é só um coito sexual, não é só uma conclusão sexual, não é só uma união de corpo a corpo. Na opinião de Jesus Cristo, o adultério começa, o adultério é praticado ainda na cabeça, na mente, nos desejos, sabe? Aqui dentro ainda. E quando é colocado em prática mesmo, no literal, já é só concluindo aquilo que já foi praticado já no pensamento. Entenda que você precisa blindar os seus pensamentos, sentimentos e desejos de crucificá-los aos pés de Cristo. O Senhor Jesus Cristo vai te dar força para resistir tudo isso aí. E lembrando que isso, na verdade, esses laços que aparecem, esses desejos que aparecem vez por outra em muitas pessoas, grande parte dele, todos eles, quebraram a cara, se arrependeram do que fizeram e hoje estão amargurados, hoje estão desejosos de, se pudessem voltar atrás, não cometeriam o que cometeram. E eu concluo com uma história que ela é muito interessante. Aqueles caçadores que moram nas partes bem frias da Terra, lá no Polo Norte e região da Sibéria, eles caçam lobos. E eles usam uma tática interessante. Eles pegam uma faca, um canivete, uma navalha, e eles enfiam essa faca, essa lâmina no gelo, e eles pegam o sangue de um animal qualquer e coloca na ponta desta lâmina, e essa lâmina congela, o sangue congela aqui na ponta da lâmina e fica enterrado aqui no gelo só com a ponta suficientemente para fora. E o lobo, ele é atraído pelo sangue, o cheiro do sangue atrai o lobo vem e ele começa a lamber o gelo com o sangue do animal. Só que com o tempo em que ele vai tendo contato da língua dele com o gelo, a língua adormece. E ele não sente quando acaba o sangue do animal e a lâmina da faca corta a língua do lobo. E aí o sangue do lobo começa a sair. Mas como ele está com a língua dormente, ele já não sente a diferença que mudou de sangue, do sangue do animal morto para o sangue dele. E o lobo morre em poucos tempos depois, em cima da própria lâmina que cortou a sua própria língua, porque ele esvai todo o sangue por aquele mecanismo. E eu quero que você entenda o seguinte: o diabo, ele arma as mais incríveis ciladas para você, mas no final das contas é só para te matar, não é nada mais que isso. Então lembra bem, toda vez que você querer se atrair por alguma coisa que não lhe pertença, lembra da lâmina que o diabo armou para te matar. Ele não quer nada de bom para você, nada de bom para sua família, ele só quer te matar. Pensando nisso, tenha cuidado com o que você vê, tenha cuidado com o que você pensa, tenha cuidado com o que você deseja e, pior ainda, tenha cuidado com o que você faz. Tenha cuidado, muito cuidado. O casal cristão, o casal cristão é consciente de que jamais deve usar o sexo como fazem os ímpios, sem amor, carinho, respeito, tão somente para dar evasão às suas lascívias. A intenção divina não é essa.
A intenção divina é que haja amor, respeito, admiração, haja proteção de ambos os lados, haja alegria, haja prazer no casamento cristão, no casamento do servo de Deus. Deus não pensou em nenhum instante em sofrimento, em maledicência, em agressões físicas ou verbais entre casamento de ninguém. Deus pensou na melhor vida do mundo para você, e Ele tem essa vida. E queira você, junto com o seu cônjuge, se debruçarem nas mãos de Deus, para que hoje o casamento que provavelmente você não esteja tendo como gostaria de ter, em Deus haverá essa alegria para a sua vida. A conclusão é que o casamento, o terceiro ponto, conclui dizendo que o casamento, na perspectiva bíblica, é para sempre, e o nosso sempre aqui na Terra é até o dia da morte, tá? É até o dia da morte. E só há uma única saída, uma única vazão de um casamento, é quando há o adultério, quando há a prostituição. Nesses termos aqui o assunto é muito polêmico, é divergente as opiniões, mas há quem ensine que quem opta pela traição, quem pratica a traição, ele está saindo da união e ele está perdendo o direito de contrair uma nova união, porque ele deixou a que tinha. Então tenha muito cuidado, porque isso é de uma relevância eterna, as ações que você pratica. Casamento deve ser vitalício. E casamento é uma união que não se dissolve. A velhice não dissolve, os problemas não podem dissolver, porque os problemas não podem durar, eles devem ser resolvidos, e por aí vai. Dando essa ideia, só uma explicação que casamento ele só dura nessa vida. Na vida eterna não haverá necessidade de casamento, pelas opiniões do Senhor Jesus Cristo. Pela palavra de Deus compreendemos que o casamento é para sempre, mas sua construção depende de uma vivência com Deus em um relacionamento marcado pelo amor. Frente aos problemas que possam surgir, o caminho não é o divórcio. Os cônjuges devem agir com uma boa vontade e sacrifícios, buscando sabedoria divina para que se volte a verdadeira harmonia na presença de Jesus. Eu disse, na verdade, atrás, que casamento só é constituído de duas pessoas, mas eu devo me retratar e dizer que casamento ele é constituído por três pessoas: o homem, a mulher e Deus. Eu vou colocar na ordem certa. O casamento ele deve ser constituído e vivido durante toda a vida com três pessoas: Deus em primeiro lugar, aí vem o homem e a esposa em segundo lugar. Os dois na esfera humana e Deus na esfera divina. Se Deus estiver no seu casamento, vocês viverão até o fim. Que Deus te abençoe, compartilhe esse conteúdo com quem você achar que precisa ouvir e ajude vidas serem alcançadas e tocadas e orientadas para não pôr fim ao casamento que Deus possibilitou eles terem. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você e com o seu casamento agora ou com o seu futuro casamento, caso você seja solteiro, em nome do Senhor